Bom dia, eu sou Leonardo Barreto e peço licença para entrar na sua casa porque o Estação Agrícola está começando. E vou começar apresentando a você uma fazenda vertical que produz hortaliças e legumes com pouco uso de água e sem agrotóxico. Poderia ser apenas uma casa comum, no meio da cidade, mas no quintal dela brota um modelo de negócios, uma fazenda vertical. Este é o tipo de agricultura para oferecer a quem vive nas cidades uma espécie de fazenda, com a diferença de que ela é na vertical. É para reimaginar a forma como se cultiva e distribui os alimentos no mundo cada vez mais urbanizado. Felipe é o idealizador dessa startup criada há 2 anos em Aracaju. O engenheiro agrônomo viu nessa ideia uma oportunidade para empreender. A gente resolveu trazer para as cidades a miniaturização da fazenda. Então a gente montou aqui em Aracaju uma das primeiras fazendas verticais, né, que está trazendo alimentos frescos e inovadores aqui para o estado, para Aracaju. Então a gente colhe e entrega no mesmo dia. Então a gente garante um alimento de valor tanto nutricional quanto sensorial, com características elevadíssimas. Tanto é que nós atendemos atualmente, principalmente, né, restaurantes, chefes de cozinha, né, que procuram realmente elevar as experiências gastronômicas que eles acabam realizando. O trabalho é dividido em 4 fases. Na primeira, em cada bandeja vai o substrato, que é o pó de coco. Em seguida, são distribuídas as sementes, de vários tipos, mas principalmente rabanete e beterraba. A gente escolheu esses produtos porque eles têm essas características superiores. Então a beterraba, ela é adocicada, ela não tem o sabor terroso, ela tem o sabor da beterraba, porém adocicado, e o rabanete, ele tem um tom picante. A união das duas traz algo diferente. E a gente descobriu com os nossos clientes, além dos chefes de cozinha e restaurantes, a gente descobriu que as crianças gostaram muito. Então a gente está trabalhando também com a parte de introdução alimentar, e esse produto, que é a união, que é o nosso mix cores, entre o rabanete e a beterraba, ele traz essa amálgama do que há de melhor nutricional com o que há de melhor sensorial para as pessoas. Nesta outra etapa, as bandejas são empilhadas para ajudar as sementes a entrar dentro do substrato. Esse processo se dá assim, no escuro. Porque as plantinhas no escuro, elas acreditam ainda que estão sob o solo e procuram rompê-lo. Com isso elas crescem. E isso facilita nosso manejo posterior aqui na sala de cultivo e também na colheita. Elas ficam mais alongadas e mais fáceis de serem cultivadas. Depois, as sementes chegam aqui na estufa, em média com 5 dias de vida. A produção é feita com iluminação, temperatura e umidade controladas. Aqui, nesse ambiente controlado, né, urbano, a gente consegue ter em foco a parte de umidade das plantas, a parte de sanidade, a parte de temperatura, e controlando todas essas variáveis, a gente consegue fazer com que as plantas se desenvolvam plenamente. Depois desse percurso, que leva de 10 a 14 dias, é hora da colheita. Quando as plantas estão assim, uniformes, fresquinhas, mais ou menos 10 centímetros de altura, é que os microverdes são levados para a sala de colheita. Vocês viram que o Felipe falou sobre microverde, eu faço uma vaga ideia do que seja, mas explica melhor para a gente, Felipe, o que é isso? Os microverdes, eles são plantas comuns, porém sem agrotóxicos, e essa fase de desenvolvimento, que a gente chama de microverde, ela é característica por ter essa parte sensorial superior, com essa cor, esse sabor, e que acaba agradando diversos públicos, como chefes de cozinha, entusiastas da culinária e principalmente crianças. Ah, então quer dizer que o fato de ser pequenininha realmente chama mais atenção. Exatamente. Elas são pequenas, tenras e têm um paladar, né, que agrada a todo mundo. Por mês, são produzidos 500 potinhos como este, o que equivale a 20 quilos de microverdes, que são vendidos em 20 restaurantes de Sergipe. Apesar de a fazenda vertical se apresentar com algumas vantagens, como, por exemplo, a redução do uso de água, a não utilização de agrotóxicos, ela também tem alguns desafios que estão relacionados à infraestrutura do local e também à parte técnica do cultivo. Os principais desafios perpassam a parte do cultivo, né, das técnicas, que não são triviais, perpassam a parte do custo de sementes. São poucos fornecedores para esse tipo de semente que tem que ser certificada, sem agrotóxicos, né? E o principal ponto, acredito, é chegar no consumidor final. Fazer as pessoas conhecerem esse alimento novo, fresco, né, que são os microverdes. De olho em práticas sustentáveis e que aumentem a produtividade num espaço pequeno,
A fazenda vertical do Felipe ainda é um embrião de um projeto que ele pretende fazer crescer. Mas para chegar nesse nível de negócio, contou com uma ajuda fundamental. Empreender não é fácil e a gente conseguiu a aprovação no edital, denominado Centelha, que perpassa o apoio da Faptec. E através dele foi que a gente conseguiu o financiamento e o apoio de pessoas que estão inseridas nesse mercado de startup para poder nos direcionar de forma correta. Esses estudantes estão trabalhando na ideia para crescer junto. Está sendo maravilhosa porque tudo que eu tenho aprendido na universidade eu tenho trazido um pouco da prática aqui. Conhecer cada dia mais e mais a agricultura vertical urbana, porque é algo novo para mim, a tecnologia que tem cada vez mais se disseminado no meio aqui urbano principalmente, e tem sido bom saber que eu posso ter uma aprendizagem relacionada ao campo, que a agricultura está mais relacionada ao campo, mas trazer isso para dentro da cidade.